dia, né? Como eu disse hoje, né, além de... Não, bom dia, né? Hoje a gente vai estar vendo aí a questão do material estruturado de língua portuguesa, né, do sistema aí online de avaliação e suporte acadêmico educacional, que é o SISEDU, ok? Então, esse material a gente já está trabalhando para trabalhar, né, e-mails de escritores, e hoje nós vamos estar trabalhando o descritor 12, certo? Que é basicamente a tendência de paralelo entre textos, você conseguir identificar informações ou pontos principais semelhantes, complementares, opostos, entre, né, dois textos ou mais, ok? É interessante que vocês, né, participem, perguntem, articulem aí o máximo, e também, né, como a gente vai ter alguns textos, vou precisar também da participação de vocês na leitura deles. Né? Quais são os objetivos, né? Como eu coloquei, né, os objetivos de aprendizagem aí. Ao final da aula, é capaz, né, é interessante que vocês saibam identificar semelhanças ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos, caracterizar os gêneros textuais que circulam na sociedade, visto que, né, para compreender um texto, também é interessante que você compreenda o gênero textual a qual ele está, né, imerso, e analisar essas relações intertextuais, interdiscursivas, né, ou seja, de um discurso para o outro, entre obras de diferentes autores, gêneros literários de um mesmo momento histórico ou de momentos históricos diversos, visto que é mais abordado, por exemplo, no Enem ou no próprio SPAES, né, essa tendência de ter uma questão aí de textos com tempos diversos. Então, vamos lá iniciar nossos estudos, certo? Lembrando que, né, para aprender a comparar textos, identificando semelhanças ou diferenças, é uma maneira de não nos limitarmos a uma fonte de informação apenas. Isso vai contribuir, por exemplo, na produção de vocês. O aspecto, por exemplo, argumentativo e a visão de vocês dentro do aspecto, né, de construir uma tese, de identificar a tese, de traçar argumentos, vai também depender, né, dessa análise de textos. Isso, por exemplo, a gente vê lá em redação. Na redação do Enem, né, a colocação dos textos motivadores não é para você fazer uma cópia ou uma pura interpretação deles, mas para você identificar as semelhanças e diferenças entre eles e os pontos a quais eles levantam, certo? É fácil? Não, é desafiador, mas é uma atividade muito importante, né, visto que nós vivemos em uma sociedade onde os textos, né, são diferentes, vários pontos de vista circulam, né, entre aí a sociedade, entre as mídias, e é necessário que nós saibamos analisá-los de forma correta, certo? Então, inicialmente, como, né, atividade introdutória, tentem aí verificar essas duas imagens. Elas contêm diferenças? Sim, Quais são elas? Vocês conseguiram identificar? o anel. O anel, né? Está bem visível aí. Então, no texto, né, fazendo um paralelo aí, nós vamos ter diferenças que é bem visíveis, são bem fáceis de identificar. É o que a gente chama de informações explícitas. É algo que está visível no texto. Mas tentem aí ver mais alguma diferença. Nós vamos ter aí mais uma diferença. E aí, conseguiram? A estrada, né, Letícia? Se nós pegarmos aqui, ó, opa, se nós pegarmos, né, vocês devem estar vendo a setinha, ó, bem aqui assim, vocês vão ter, né, uma
diferença, tá? Então, é uma diferença sutil que muitas vezes não dá nem para visualizar, a não ser que a gente faça uma análise bem aprimorada. Então, isso também faz um paralelo ao texto. Quando você, por exemplo, precisa, né, compreendê-lo, interpretá-lo e, ao paralelo do outro, também fazer essa distinção. Porque são informações que não vão estar explícitas, e sim implícitas. São informações que vão estar, né, de certa forma, muito atenadas à sua forma de interpretação, à sua forma de análise textual. Certo? Muito bem, Letícia. Né? E o anel, né, Ciro, como você está perguntando aí, né, é uma informação bem visível. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, paralelos entre textos, são informações que eu posso dizer que são maneiras explícitas. É uma informação que está escrita no texto. Então, é muito fácil de identificar. Então, na hora que eu vou comparar um texto ao outro, né, tem, por exemplo, análise que as informações estão bem expostas. Não vai me precisar tanto, porque eles estão de forma explícita. Elas estão expostas na escrita mesmo textual. Por isso que o anel foi tão fácil de identificar. Já alguns detalhes, como eu disse, como a estrada aí, né, a gente vai precisar ver aí, por exemplo, essa falta, né, de um pedacinho aqui, é como fosse aquela informação mais escondida no texto, né, aquela informação que não é que não esteja lá, mas ela precisa ser interpretada, tá bom? Então é por isso que eu coloquei essas duas imagens, né, para fazer uma alusão a essa questão. Tá? Mas é porque se você notar, Rafael, ó, bem aqui, ó, onde eu estou passando a setinha aqui, na primeira imagem, ela é um pouco branca, é como se tivesse a estrada. E na segunda imagem não tem. Tá bom? Então, como a variação, por exemplo, do tema pode influenciar? Né? Isso é uma também das questões. Né? Então, a gente vai entrar, por exemplo, no conceituando. O primeiro passo que a gente tem que entender é que os textos interagem, certo? Eles são estruturados a partir de um tema. Só que o tema também, ele não é, né, vamos assim dizer, todas as formas que são expostas no tema, aliás, no texto. Né? Primeiro ponto, por exemplo, o tema que você e o assunto são diferentes. Isso a gente vê lá no descritor 5. O assunto ele é uma forma mais abrangente. Eu posso ter, por exemplo, como assunto a violência e como tema a violência dentro das escolas. Então é como se fosse uma limitação, o tema já é uma limitação do assunto, certo? E quando a gente fala em tema, vai desde as questões das comunicações, e ele deve ser abordado de diversas maneiras, visto que a gente vai, por exemplo, dependendo do tema, o contexto histórico interfere, a época que ele é produzido, a ideologia, a própria intenção do autor, o público-alvo, dentre outros. Por exemplo, né, citando novamente a questão da redação do Enem, vocês vão ter um tema lá, né, uma temática, um título, um tema a ser abordado, e dependendo da questão, da intenção do autor, né, de produzir uma tese em particular, ele vai diferenciar dos demais autores. Então, uma redação ela não vai ser igual à outra, certo? Um texto, por exemplo, de uma narrativa, ou né, mesmo que, por exemplo, eu peça para o Rafael contar uma história e a Ludmila contar a mesma história, eles vão poder ter partes em comum, porque partem do mesmo tema, mas né, elas vão também ter suas diferenciações. Então, a gente vai ter várias, vamos assim dizer, variações temáticas. Outro exemplo aqui que eu coloquei, né? Por exemplo, o assunto seria o aquecimento global. Então, eu poderia ter o tema 1, que seriam as consequências desse aquecimento. O tema 2, por exemplo, seriam as causas. Né? Um tema 3 poderia ser como barrar, ou seja, como impedir o aquecimento global. Então, dessa forma, né, eu tenho uma variação e um leque de temas. E uma variação também de textos. Então, dependendo de um texto para outro, ou de um gênero textual para outro, eu posso ter informações que podem ser
opostas, né, a partir do mesmo tema, né, eu posso contradizer o outro texto, ou semelhante, ou complementar, em virtude de que vai depender, né, do foco também do escritor, né, do foco do autor. Então, lembrando, né, o texto ele aborda um assunto, mas o tema ele é mais específico. E para isso, né, para vocês verem essa diferença, nós vamos estar aí vendo análise de 3 textos. Vamos lá conversar um pouco com os textos. O texto 1, nós temos aí né, um conto de fadas, Cinderela. Quem é que se habilita aí e lê para mim, por favor? Vamos lá, meninos. Aí é só um dos primeiros. Ainda a gente vai ter, né? Hoje o foco é textual, então vamos. Vou ler, Zé, vou ler. Tá bom, obrigado, Rafael. Lê aí. Cinderela. Era uma vez uma princesa cujo nome era Cinderela. Era filha de um comerciante rico. Porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e as suas 2 filhas fizeram Cinderela de criada. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia sair, pois tinha de limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa no piscar de olhos e deu o vestido lindo para Cinderela. Porém, ele só duraria até meia-noite. O príncipe se apaixonou por Cinderela e, na volta para casa, deixa eu ver aqui, ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Cinderela experimentou o sapato e serviu. O jovem, a jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Então nós vamos ter aí, qual é o tipo mesmo de texto que eu acabei de colocar? Um conto de fadas, não é? Que características, por exemplo, a gente já pode relatar sobre esse texto? Ele é um texto atual? Não, é um texto velho. Né? Já esse conto de fada, né, como uma lenda, ele já é bem antigo, né? Ele já é, né, dentro de uma característica também textual, a gente pode destacar que ele é mais voltado à questão infantil, né, histórias infantis, os contos de fadas, tem um público-alvo mais voltado à questão infantil. Mas aí a gente também vê no texto uma característica bem marcante, né? Essa questão do amor, né, do casamento, né, às vezes da exploração, entre outros temas aí que a gente pode ver. No texto 2, nós temos uma reconfiguração aí, né? A gente tem um quadro lá da Mona Lisa, só que, né, até com a Mona Grossa, né, uma forma de readaptação textual, de intertextualidade entre gêneros. Então, sou uma princesa? Sim. Não importa, de vez em quando dou minhas patadas. Isso parece com quem, né? Em vez de quando gosto de dar umas patadas. Então, aí é o texto 2. E nós temos aí o texto 3. Né? Conto de fadas para mulheres do século XXI. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: Você quer casar comigo? Ele respondeu: Não. E a moça viveu feliz para sempre. Foi viajar, fez compras, conheceu muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, foi morar na praia, né, comprou outro carro, mobilou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor.
Nunca lhe faltava nada. Comia pizza, e não engordar é ótimo, né? Com as amigas. Sempre que estava com vontade e ninguém mandava nela. Então aí nós temos 3 textos, tá bom? Então, os textos tratam sobre a mesma temática. Qual é essa temática? E aí, meninos? Amor? Eu poderia colocar que a temática principal aí seria o amor? Pegando os 3 textos. Por exemplo, ó, vamos aqui para o texto 2. A gente pode colocar que a temática principal dela é o amor? O que é que os 3 textos têm em comum? Fazem referência a quem? Aos contos de fadas. No caso, qual é o conto de fada aí? Da Cinderela, não é? Qual é o perfil da Cinderela, por exemplo? Como é que, por exemplo, eles quebram essa barreira sobre a Cinderela? Né? A princesa. O que era passado, por exemplo, para as meninas? O que era uma boa princesa? Eu posso dizer que no texto 3 ou no texto 2 elas deixaram de ser princesa? Pela situação que se encontraram? Reflitam aí e me respondam. Porque houve uma quebra de expectativas, né? Eles abordam o mesmo tema, que são os contos de fadas, né? A relação da princesa, da Cinderela. Mas aí, no caso, elas não deixaram de ser princesas, os demais textos. Porque o que é passado aí, né? Essa questão, o texto 1, né, por mais que seja um conto de fada, né, a Letícia colocou aí, acho que sim, né, realmente elas não deixaram de ser princesas. Só que o foco textual mudou. Por exemplo, aqui o foco textual, além de ser o caráter infantil, né, esse texto foi produzido há um bom período. Né? Se for olhar pela visão passada, elas deixam, porque as princesas teriam que achar um lindo príncipe. Realmente, né? A Ludmilla aí, nesse caso, teria. No caso, elas deixaram, né? De ser princesa. O 2 e o 3 é um meio de quebrar o estereotipo. Muito bem. Então, uma resposta aí, né? A gente pode dizer que o que a Ludmilla colocou, né? O que o Rafael colocou foi complementar. No texto 1, nós temos uma visão machista, certo? Não parece, é um conto de fadas. Mas a gente tem uma visão de quê? Que a mulher necessita do casamento, que ela tem que ser delicada, né? Vejam, né? Usar um sapatinho de cristal, a questão de. Criou-se um estereotipo, como o Rafael colocou. E no texto 2, quebra isso, né? O texto 2 não precisa dessa delicadeza, não é porque ela não é totalmente delicada, que às vezes ela se torna, né, pode ser grosseira nesse aspecto, que ela não seja feminina, né, que ela não, né, não se coloque, por exemplo, como uma mulher. E o texto 3 ele quebra exatamente isso, essa tendência. Ó. Primeiro ponto, a mulher ela começa a ser mais altruísta, né, ela começa a ser né, protagonista da sua história. Ou seja, no lugar do rapaz pedi-la em casamento, é ela que pede. Então a gente já tem uma mudança de perspectiva aí. Né? Ao contrário do homem que faz o pedido, a mulher também poderia fazer o pedido, por que não? Se ela acha que o homem é o ideal, é aquele homem que é para casar, por que não tomar iniciativa? Então a gente tem aí um ponto de mulher moderno. Né? A gente tem uma perspectiva de texto que traz, né, uma mulher de ponto de vista moderno. Então, nesse caso, eu poderia, se eu fizesse uma comparação, por exemplo, entre o texto 3 e o texto 1, nós teríamos que eles eram de ideias opostas.
e entre o texto 2 e o texto 3, que eles seriam complementares. Tá ok? Além disso, quebrou o estereotipo de quê? De que ela precisaria do casamento para ser feliz. Não deu certo. Não, ele disse não, não deu certo, terminaram. Ela vai morrer, vai ser infeliz pro resto da vida por causa disso? Não. Né? Ela foi muito bem feliz sozinha. Então quebrou-se esse estereotipo, como o Rafael colocou. Ok? Então vamos analisar mais alguns textos para isso. Então, como eu disse, eu vou precisar da leitura de vocês, tá bom? Ludmila, você poderia ler essa lâmina aí, por favor? Sim, eu vou ler. O bullying é um problema mundial e tem sido muito discutido, principalmente no ambiente educacional, no qual, infelizmente, crianças e adolescentes ainda sofrem agressões físicas ou psicológicas de seus colegas. Segundo dados do terceiro volume do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 2015, no Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Mesmo não sendo um dos países com mais casos de bullying no mundo, o Brasil precisa investir em políticas que evitem nossos casos desse tipo de violência. Em março deste ano, a adolescente Marta, que nome é esse? Avenida. Gonçalves, de 14 anos, morreu estrangulada por um adolescente de 12 anos em uma escola do Rio Grande do Sul. A briga teria sido consequência de mais um caso de bullying. Quem continua? Vamos lá? Vamos lá, meninos. Cíntia, Guilherme, Fátima, Elane, Alisson, Glenda, Vitória, Larissa, Luan. Vamos lá? A gente tem, né, Maria Elane, Isabelle, Rayane. A gente tem aí vários. Thaís, Vitor. Continuem aí. Se o Rafael quiser ler novamente também, não tem problema. Vamos lá, meninos. Como eu disse, a gente vai precisar da colaboração de vocês. Eliezer, tá onde? E aí, Alana, o tema é complexo. O tema é complexo e precisa ser abordado também na escola. Por isso, em 2009, foi apresentado o projeto de lei 1239/2009, que institui o Programa de Combate ao Bullying nas escolas públicas e privadas do Estado. Segundo o projeto, a escola deverá apurar a prática dos atos discriminatórios e iniciar um processo administrativo sobre o caso. O processo terá início a partir da reclamação do ofendido, de seu representante legal ou de qualquer pessoa que tenha ciência do ato discriminatório ocorrido. Segundo a propositura, caberá ainda à unidade escolar a criação de uma equipe multidisciplinar com a participação de docentes, alunos, pais e voluntários, para a promoção de atividades informativas, de orientação, de prevenção e de sanção interna. A ideia não é apenas punir tais atos, mas também discutir e refletir a problemática para que atos dessa natureza não voltem a acontecer. É importante debater o assunto em sala de aula e discutir a maneira como a escola pode atuar para evitar e superar essas questões. Os pais e professores precisam encontrar forma de discutir o tema de maneira reflexiva. O bullying tem sérias consequências, não apenas para a vítima, mas também para o agressor e para as famílias dos envolvidos. O problema é que, geralmente, os casos de bullying são sintomas e possuem raízes mais profundas, como uma sociedade violenta, egocêntrica e ambientes com excesso de competição. Cabe à escola e à sociedade discutirem essa questão, não apenas do ponto de vista da vítima, mas também do agressor. Os pais, professores e alunos precisam ficar atentos para identificar possíveis agressores
e dar apoio pedagógico e psicológico aos envolvidos em situações desse tipo. É fundamental criar relações mais fortes entre educadores, famílias e estudantes. Não podemos esquecer que é função da escola discutir as situações que envolvam bullying, mas também mediar e responsabilizar os envolvidos. Só conscientizando cada componente da comunidade é que poderemos iniciar um combate efetivo ao bullying. Né? E aí, meninos? Inicialmente, em relação a esse texto, né? Qual é o assunto desse texto? O bullying na escola, né? Então, para falar a verdade, a gente vê como tema já, né, Ludmila, o bullying, né? O assunto seria o bullying, né? Já que a gente pode ter o bullying aí em outros campos, e o tema já seria o bullying na escola, né? Vocês conseguem ver qual é a tipologia desse texto? Que gênero ele pertence? A reflexão sobre o bullying? É narrativo? É um texto instrucional? Eu acho que deu até para ver pela a legenda também ali. Seria narrativo? Está contando uma história, Rafael? Qual foi o aspecto mais marcante? Foi narrar, foi informar, foi retratar, expor? Qual foi o aspecto mais importante aí no texto? Qual foi o objetivo desse texto? Né? Já que identificar o gênero, ele vai estar muito ligado ao objetivo também, né? Informar. Então, teve uma tendência aí informativa, né? Visto que, né, a gente tem aí uma notícia em destaque e as medidas levadas a partir dessa notícia. Então, nesse caso aí, né, a gente teve informações e a gente pode dizer que esse texto ele teve caráter informativo, né, jornalístico ou até mesmo dissertativo, né? Falar sobre o assunto, informar sobre o assunto. Ok? Muito bem, vocês aí estão um pouco mais afiados agora. Aí nós temos o texto 2. Deixa eu apontar alguém aí. Luan, pode ler para mim essa lâmina? Luan. Larissa. Vamos fazer o Oi. seguinte, Luan, você lê essa lâmina e a Larissa lê a outra. Tá bom? Lê aí essa lâmina, Luan. Há algum tempo, Há algum tempo, a história de um adolescente australiano rendeu muitas reflexões sobre um tema que preocupa a todos, o bullying. Este fenômeno caracterizado pela agressão internacional física ou física, praticado por uma pessoa ou um grupo a uma outra que geralmente apresenta algum aspecto pessoal que a diferencia como a obesidade, né? isso, ou timidez acelerada. Esse é um problema mais comum que se pensa nas escolas e famílias. Despertam e regiram isso sem pancadaria. Acho que eu pulei. Não dá para fazer uma de conta que ele não existe. Assim como Reines, está na hora de escolas e famílias despertarem e reagirem a isso, sem pancadaria. Pode continuar. Pulou só uma linha. Às vezes a vítima de bullying sofre nos anos agressão escalado.
gerando outros problemas de ordem mental e social. E foi o que aconteceu com o garoto Case- Pode ler da forma que você Steve. entender. No, palavra estrangeira não tem a obrigação de ler igual, não. Uhum. Em uma entrevista a uma TV australiana, Heine disse que desde o ensino, peraí, deixa eu dar o zoom aqui. Desde o ensino fundamental sofria agressões há 3 anos. Foi deixado de lado por um grupo de 8 amigos quando estão investidas iniciaram. Larissa, continua. Além de ataques verbais, quando diziam que ele era gordo e deveria perder peso, ele também sofria agressões físicas, como rasteiras e tapas, chegando-se ao extremo de o amarrarem em uma árvore com fita adesiva. Ele sofreu tudo calado, sem nunca revidar. O garoto relata que se sentiu muito só e cerca de um ano atrás chegou a pensar em suicídio, porém cansado dessa situação, ele revidou a provocação de um garoto mais novo e de menor porte físico. A cena foi filmada, alguém caiu por alguém. Alguém, cadê? Caiu na internet, milhões de pessoas a viram em poucas horas. A maioria dos que viram o vídeo considerou um herói e apoia em sua atitude. Ficou, no entanto, a dúvida sobre a reação. Se cada vez que uma pessoa sofrer um tipo de agressão, revidar com outra, o mundo se transformará em uma pancadaria. Não é o melhor caminho, como o garoto disse. Foi o que pôde fazer. Muito bem, mas eu só vou sair da tela cheia porque eu acho que alguém está pedindo permissão. Vai lá. Mais alguém se habilita? Vamos lá. E aí, meninos? Mais alguém se habilita? Posso ler? Sim. Teacher, mais uma vez, vale lembrar que o melhor meio de se trabalhar com a questão do bullying com crianças e adolescentes, vamos nos restringir a eles, mas não tem Está dando interferência no porque o ambiente. Luan está comigo. Luan, desliga o microfone. A Desliga o escola microfone. costuma ser o ambiente preferencial daquele ocorra. Não dá para não ver. Em casa, as vítimas ou agressores têm que mostrar, de alguma forma, que as coisas não andam através de algum sintoma físico ou comportamentos diferentes. A questão é e consequências graves podem ocorrer, como naqueles em escolas dos Estados Unidos. Não é à toa que Henry diz ter sido sozinho durante 3 anos, além de não dizer nada a ninguém. Pessoa alguma percebeu, ou não quis perceber. Família e escola. Geralmente, uma vítima desse tipo tem dificuldades em colocar as coisas para fora. Elas sofrem caladas. Sejam por ser uma característica delas, seja por simplesmente nunca serem ouvidas. Isso vale a pensar, isso leva a pensar o quanto sua atitude de não buscar ajuda possa refletir.
E aí, mais alguém se habilita? Eu posso Quem sabe aí continuar? nosso estado? Pode ser, Letícia, então. Um certo descanso para com ele. Como é possível ninguém tê-lo visto amarrado numa árvore? Pois é, apesar de todo o sofrimento, mostrou ter uma grande, força de vida. Demorou, mas aconteceu. Em vez de desistir, agredindo-se mais ainda, no fim da sua história, ele deu um basta com o que foi possível naquele momento. Usou de suas forças físicas contra seu agressor. Mesmo assim, não foi tomado pela raiva. Não espantaria nada se ele ficasse espancando o menino por um tempo maior sem conseguir parar. Se pensarmos do ponto de vista social, sua atitude não é adequada. Porém, ao considerarmos o aspecto de saúde mental, ele deu um passo à frente para a sua sanidade. Ele deu em si mesmo e deu voz aos que já sofreram agressões. A maioria de nós, como lembrou o jovem australiano, o outro garoto se defendeu, o que é natural. Nem os deles pareceram engolir muito isso, e a escola resolveu, depois de tanta repercussão, suspender os 2 alunos, pois sua tolerância à agressão é zero. Para que ela do- Parece que ela dormiu durante 3 anos. Desculpa. Né? Aí a gente vê aí, né? Esse texto, né, ele aborda o mesmo assunto, eles tratam do mesmo assunto. E aí, meninos? Sim, né, Rafael? Só que aí a gente vê, constatando que o assunto diferencia de Eu tema, acho que quais os temas. abordam o mesmo assunto, mas os outros. Quais seriam os temas abordados no texto 1 e no texto 2? Eles são bem característicos aí. O texto 1 a gente colocou como tema o quê? A Ludmilla até colocou, né? Seria o que mesmo? Na escola. O bullying na escola, não é? Alguém disse aí. E o texto 2? A gente tem a mesma temática? Qual foi o foco do texto 2? Foi falar no bullying na escola ou outro ponto? Qual foi o foco do texto 2? As consequências do bullying, né? Então, sobre um caso. Ambos os textos, eles trouxeram exemplos de casos, né, como o Rafael colocou aí, sobre um caso, mas um tinha como foco o bullying na escola e o outro como foco as consequências do bullying, o que o bullying gerou, né, ou pode gerar. O texto 2, qual é o gênero textual aí que ele se qualifica, que ele se encaixaria? Vocês podem, né, conseguem me dizer? Em qual gênero textual, por exemplo, ele se encaixaria aí? Eu posso dizer que ele também foi uma notícia? Foi um texto informativo? Não, não seria uma narração. Né? Como eu disse, narrar é contar a história, né? Mas não com um foco, é só no sentido de. Né? Ele tem caráter informativo? Tem, mas ele vai mais além, certo? Vamos lá, fazer uma comparação inicial. Vejam que o texto informativo, né, que ele, né, não deixa de ser um texto expositivo, né,
ele destaca e repassa a informação, certo? A gente vê isso no texto 1. Tanto que vejam aí na legenda, se vocês conseguirem ver, que o texto 1 é uma notícia, tá bom? Então, ele tem esse caráter expositivo, informativo, e até um pouco dissertativo, mas ele só repassa a informação. O texto 2, ele começa com esse caráter de repassar a informação, destacando o caso do menino australiano, o Hansen, mas ele vai mais além. Ele começa a destacar pontos de vista, certo? Tanto que aí, se vocês olharem a descrição, ele era um artigo, ele é um artigo de opinião. Além de expor os fatos, ele vai argumentar os fatos. Por exemplo, como é possível ninguém tê-lo visto amarrado numa árvore? Ele está argumentando. Ele está dando o ponto, além de dar o ponto de vista dele, ele está tentando argumentar. Tá bom? Então, eles têm essa diferenciação entre os gêneros. Um é uma notícia e o outro é, como assim dizer, um artigo de opinião. Se eu fosse fazer um paralelo, tá bom? Eles seriam aí mais, nesse aspecto, semelhantes. Aí também tem, como a Letícia colocou, parece que ela dormiu durante 3 anos e não viu nada. Então, isso é um ponto de vista. Um jornal não vai dizer isso normalmente, Ele pode até dizer que a escola foi inadimplente, ao passar do tempo. Eles usam palavras, mais, vamos assim dizer, formais. Já o artigo de opinião, ele tem caráter opinativo. A pessoa acaba destacando o seu ponto de vista mais pessoal, mesmo que ele escreva com base em pessoal, ou seja, utilizando da terceira pessoa. Mas aí ele ainda utiliza da primeira pessoa do plural, sem pensarmos no ponto de vista, Eu deu voz a todos que já sofreram agressões do tipo. Aí ele ainda coloca, a maioria de nós, ele se inclui dentro do aspecto que sofreu bullying. Tá bom? Então, nesse aspecto aí, a gente tem um texto, no caso, argumentativo. O artigo de opinião, ele é da esfera argumentativa. E entre eles aí são 2 textos semelhantes. Aí vocês vão colocar sobre o texto. É só me responder agora. Verdadeiro ou falso? Os textos apresentam posicionamentos semelhantes, já que encaram o bullying como um problema a ser enfrentado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Os 2 textos reconhecem de maneira evidente que o bullying é um desafio que envolve apenas crianças e adolescentes? E aí, o que é que vocês acham? Eles reconhecem de maneira evidente que o bullying é um desafio que envolve apenas crianças e adolescentes? Letícia e Luan consideraram falso. Muito bem. É esse mesmo, é falso. Não está envolvendo só as crianças e os adolescentes. Para os autores dos 2 textos, a escola deve tomar para si muita responsabilidade no combate ao bullying? E aí? A escola deve tomar para si a responsabilidade de combate ao bullying? Luan colocou que verdadeiro, Vitor verdadeiro, Ludmila, Letícia também. Então, verdadeiro. Realmente estão afiados. Conseguiram aí compreender o texto. O texto 1 é predominantemente argumentativo, enquanto o texto 2 é essencialmente dissertativo. E aí? Acabei de explicar isso. Seria falso, É o inverso. O primeiro, ele tem o foco expositivo para expor a informação, enquanto o segundo é que é argumentativo. Vocês estão vendo os tipos de informações que podem aparecer, quando a gente compara 2 textos? Necessariamente a gente não, vejam que tudo isso é um paralelo entre textos.
são informações que podem ser, né, arguídas a vocês numa prova do Enem, né, numa prova interna, né, como a nossa, ou externa, aí como SPAES ou Enem. Considerando as ideias agora expostas no texto 2, podemos dizer que elas são complementares àquelas que são expostas no texto 1? Considerando as ideias expostas no texto 2, podemos dizer que elas complementam aquelas que são expostas no texto 1? Verdadeiro ou falso? No campo das ideias aí, as duas, né, em relação às ideias que foram impostas. Luan, verdadeiro, verdadeiro, Larissa, Letícia, Victor, né? Então, estão afiados. Realmente, dentro do campo das ideias, elas foram complementares, né? Eles acabam complementando um ao outro. Agora vocês vão, né, dizer se essa informação aparece no texto 1, ou no texto 2, ou nos dois ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos lá. No texto 1 e 2, apareceu a definição de bullying? Sim ou não? Ou 1, né? Pode botar 1 e 2. Só no 1? No 2 a gente não teve a definição de bullying. Ludmila acha que é 1 e 2. A Letícia e o Luan acham que é só no 1. Ó, nós temos aí, ó. Esse fenômeno é caracterizado pela agressão intencional, física ou psíquica praticado por uma pessoa ou um grupo a uma outra. Certo? Isso eu não poderia colocar como uma definição de bullying. Então, no caso, apareceu, né, a gente vai lá para o texto 1. O bullying é um problema mundial e tem sido muito discutido, principalmente no ambiente educacional, né, pois sofre agressões físicas ou psicológicas de seus colegas. Então, nesse caso, nós vamos ter o 1 e o 2, como a Ludmila colocou. Tá bom? A definição de bullying aparece no 1 e no 2. E os exemplos de casos, né, de casos de bullying aparece só no 1, no 2 ou nos dois ao mesmo tempo? E aí? Os dois, o vídeo só nos dois. No caso aí, os exemplos vão aparecer nos dois, né? A gente teve o exemplo da moça, estudante de São Paulo, que morreu asfixiada, né, numa briga, e a gente teve o caso do menino australiano. Então, nos dois textos, apresentaram exemplos, né, de casos de bullying. E projetos de lei que combatem o bullying nas escolas? Essa informação apareceu em qual dos textos? No 1, ou no 2, ou nos dois ao mesmo tempo? Ludmila colocou aqui 1. E aí, meninos? Além da Ludmila. Vamos lá? Rayane, Isabelle, Thaís, Maria Elane, Luciana, né? Glenda, Alisson, vamos lá participar nas respostas. Luciana também colocou 1. E aí, eu acho que eu vou começar a perguntar, né? Victor. Então, no caso aí, a gente tem a lei, né? Né, de 2019, lá do estado de São Paulo, que apareceu para combater a questão dos projetos, né, um projeto de lei lá no estado de São Paulo para combater o bullying. Então, foi somente no texto 1. Muito bem. Vamos lá. Então, exemplos concretos de reação de crianças que sofrem com o bullying. Exemplo concreto. A gente teve em qual texto? No 1, no 2 ou ao mesmo tempo nos dois?
Luciana colocou no 2, a Joyce no 2, o Luan, Letícia, Larissa, Ludmila, Victor. Um exemplo concreto a gente teve no 2, que foi o caso do menino australiano, né, no Hansen. Visto que no 1, a menina que morreu, né, lá coloca que foi possivelmente por causa do bullying. Então, não foi um exemplo concreto. Propostas de intervenção para atenuar o problema do bullying nas escolas. Nós tivemos em qual? Somente no 1, 1, 1. Vamos ver só uma coisinha aqui. Quando eu coloco aqui, ó, mais uma vez, vale lembrar que o melhor meio de se trabalhar com a questão do bullying, né, com as crianças, é no ambiente escolar e em casa e através da prevenção. Isso não seria uma forma aí de colocada, não? Não seria uma proposta de intervenção para atenuar o problema? Né? Então, a gente vai ter nos 2, tá bom? No 1 e no 2 apareceram propostas de intervenção. Só que no 1, né, foi de maneira mais específica, por causa da lei e de outros aspectos. E no 2, né, foi mais no ponto de vista do autor. E, né, vamos lá para a última questão. A percepção do bullying ou de suas consequências no ponto de vista da psicologia. Apareceu em qual dos textos? No 1 ou no 2 ou em ambos? No 1, no 1, no 1, 1. Aí eu vou perguntar uma coisa que... Qual era o tema do texto 1? Era o quê? Bullying na escola. Qual era o tema do texto 2? Qual foi o tema do texto 2 que a gente definiu aí? Lembram? As consequências. As consequências. Aí a gente já tem uma pré-definição que o 2 é que estaria o ponto de vista da psicologia. Certo? Por exemplo, ó, quando ele coloca a questão do suicídio, né? A questão de ser tomado pela raiva, e o próprio texto foi tirado de um site de psicologia, certo? Então, vejam que a legenda... eu vou lá ler a legenda para quê? A legenda ela traz muita informação em um texto, galera. Ok? Então, quando forem analisar o texto, analisem também a legenda, porque aí já vai até clareando a mente de vocês. Né? E ele ainda coloca, porém, ao considerarmos o aspecto de saúde mental. Então, saúde mental é a relação das consequências psicológicas. Né? O Reines estava errado em bater no outro, mas em relação à saúde mental foi um avanço para ele. Porque se ele continuasse se remoendo por dentro e não tomasse uma atitude, era mais fácil ele fazer alguma coisa com ele, né? Como, por exemplo, tirar a sua própria vida. Ok? Ou levar mais, como ele citou no caso dos garotos, né, lá dos Estados Unidos, né, que fazer contra a vida dos membros da escola. Então, nesse caso, está aí o aspecto, né, psicológico. Tá bom? Então, no caso aí, seria somente no 2. Nós temos aí, ó, assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre os textos.
No texto 1, encontramos a tese de que, em casos de bullying, apenas as vítimas devem receber atenção. Já o texto 2, a ênfase recai tanto sobre a vítima quanto o agressor. O B, ao ler o texto 1, percebemos uma preocupação com o bullying considerando vários países do mundo, enquanto no texto 2 a preocupação maior se relaciona ao problema de escolas brasileiras. C, enquanto o texto 1, a ênfase é dada a possíveis propostas de solução para o problema, o texto 2 busca analisar de maneira mais detalhada a responsabilidade da escola e da família em relação ao bullying. D, considerando a variedade linguística empregada, embora predominante a linguagem formal nos dois textos, podemos afirmar que o texto 1 apresenta traços de informalidade, enquanto o 2 é totalmente formal. O texto 1 tem como objetivo divulgar um projeto de lei criado para assegurar a prevenção ao bullying nas escolas. Já o texto 2 tem como objetivo realizar um levantamento de casos do bullying no Brasil e no mundo. E aí, qual dessas alternativas seria a principal diferença entre os textos? A, B, C, D ou E? E aí? Vamos lá? Já que a gente já está, pode dizer, no nosso horário, para a gente não extrapolar tanto. Qual seria uma alternativa aí? Vejam bem, qual dessas aí destaca a principal diferença entre os textos? A, encontrar a tese, né? No texto 1, encontrar a tese de que, em casos de bullying, apenas as vítimas devem receber atenção. Nesse caso, a gente lá coloca que os dois casos são trabalhados. Certo? E 2, né? Normalmente, o texto 1 ele é informativo. A diferença de tese aí a gente vai ver no argumentativo. Então, vejam que, por mais que, né, uma informação a ser... Por isso que eu disse, tem que entender o gênero textual também. Se é um texto informativo, nós vamos ter, né, informações, não vamos ter uma tese criada. Já o C, né, que a Larissa perguntou, é realmente ela. A ênfase é dada a possíveis propostas de solução para o problema, né? Por quê? Porque, nesse caso, ao projeto de lei, as formas de colocar um conselho né, dentro da escola, criar um conselho, né, entre pais, alunos, fazer palestras e tudo isso, destaca uma possível solução. E a responsabilidade da escola e da família na relação do bullying, já que ninguém notou, né, que o Hansi tinha sofrido tantos ataques, né, até ele coloca, e ninguém viu esse garoto amarrado, né? Então, certo? E lá no final, né, já que a dúvida da Ludmilla é o né, já que o texto 2 tem como objetivo realizar um levantamento do casos de bullying no Brasil. Né, o texto 2 ele não retrata isso. Ele não está retratando a questão do levantamento de casos de bullying no Brasil. Tanto que o foco é em cima do que aconteceu com o menino australiano. Certo? Então, por exemplo, né, dentro das instituições listadas aqui, como é que cada uma poderia, por exemplo... Tá bom, um ponto para todo mundo e acabou, sei. Vamos ver aí já já, né? Fiquem aí na mente de vocês, como o Estado, a escola ou a família poderiam contribuir, né, para os casos de enfrentamento do caso de bullying aí no Brasil, né, mediante aí, tá bom? E para concluir aí, já que a gente está quase extrapolando, no texto 2, você consegue identificar alguma solução para o problema? Qual seria a solução? Qual seria a solução para o problema aí? Apontado pelo texto 2. Até mostrei aí agorinha. Já até dei a resposta. A gente teve. Mas qual foi a solução identificada no texto 2? Acompanhamento da família,
Mas ele coloca aqui na escola e em casa, qual a melhor forma? Questão do psicológico também, né? Mas inicialmente ele coloca que a escola e a família teriam que trabalhar, pode ser por palestra, mas que teriam que trabalhar a prevenção. A melhor forma era prevenir, né? Ok? O texto 1 é encerrado com o seguinte enunciado: só conscientizando cada componente da comunidade é que poderemos iniciar um combate efetivo ao bullying. Na sua opinião, de que forma a sociedade pode se conscientizar em relação ao bullying e aos problemas causados? E aí, só no aspecto de vista de vocês. Como é que nós podemos nos conscientizar? De que forma a sociedade pode conscientizar aí em relação aos casos do bullying? Né? Lembrando, se colocando no lugar do outro, realizando campanhas. Muito bem, tá aí, Cíntia. O que mais? Se a gente fosse voltar lá para aqueles agentes lá lá da sexta questão, que eu botei para vocês refletirem, né? O Estado, a família e a escola. Rodas de conversa, focando na aceitação dos semelhantes. Muito bem, Cíntia. Então, né, a gente tem, por exemplo, né, o Estado, né, a escola, a própria família. Então, dessa forma, né, por exemplo, os que sofrem bullying, projetos, palestras, apoio dos amigos, apoio dos familiares, exatamente, Luan. Né, tudo isso pode estar acontecendo. Né? Muitas vezes esses meninos já são, né, essa questão da família é interessante porque esses meninos muitas vezes não têm o hábito de conversar com os pais, como muitas vezes de nós não tivemos. Então, esse diálogo aberto, né, para vocês, né, vocês que aí futuramente podem ser pais, podem ser amigos, né, e ver às vezes isso, é interessante, né, lembrar de se colocar no lugar do outro, de focar, de conversar, de apoiar, né, de perguntar se o outro está bem. Né? Por exemplo, quantos de vocês hoje, né, eu faço a pergunta, né, não está passando por algum problema, né? Se quer um ombro amigo para conversar, quer desabafar, mesmo só para desabafar, sem ter. Muitas vezes você não precisa nem dar a opinião, basta dar o ombro para o outro desabafar. Ok? E, né, só para encerrar, hoje a gente não vai ter hora da atividade, a gente vai ter hora da avaliação. Né? Agora já está postado lá no Google Classroom, né, a avaliação e, né, antes de dar boa noite aí, né, eu quero dizer muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram top, tá bom? Realmente participaram e foco nos estudos de vocês. Qualquer dúvida lá sobre a avaliação no Classroom, né, me dá um zap que eu respondo, né, o máximo possível, o mais rápido possível. Tá bom? É porque a gente, se bombear, a gente só está faltando 2 semanas para o provão, né? Então, é na hora mesmo já de fazer as avaliações parciais. Ok? Mas a avaliação lá é só base interpretativa. É a realização de ler os 2 textos e fazer o paralelo entre eles. Não, você não precisa entregar ainda hoje, Luan, tá bom? A entrega, né, tá aberta até a próxima semana. Tá certo?